Eu sou Éder Araújo, trabalho no setor de educação de trânsito e também sou parapsicólogo clínico e hipnoterapeuta. Para a gente entender isso melhor, a gente tem que entender que antes da pandemia o brasileiro já é campeão mundial de ansiedade, então ele já está lá em cima nesse ranking, Então isso já é um fator psicológico do próprio comportamento. Agora, na questão da fuga, com o isolamento, as pessoas elas tinham formas de fuga. Poderia ser uma forma de viagem, às vezes ir para o cinema, ir para o shopping, lugares. Até o próprio trabalho poderia ser uma forma de fuga. E hoje, com a pandemia, isso não tem como. Então ela está lá dentro da casa dela, às vezes tendo que estar ali com a esposa, e às vezes ela quer um tempo dela porque não está se sentindo bem. Então ela, às vezes, pegando o carro e sair dali, seria uma forma de fuga. A questão é que a própria pandemia, ela já é uma forma de reflexão para as pessoas olharem para dentro delas, quem elas são. Porque essa forma de fuga, ela só está mudando de lugares, mas não trabalhando dentro dessa própria pessoa, ela se autoconhecendo, sabendo quem que ela é de verdade, só vai mudar as formas de fuga. Agora, se a gente pega na questão de dificuldades, eu vejo isso, a gente tem aonde inicia essa dificuldade, na nossa história de vida, e depois vai, ao longo da história, tendo várias outras dificuldades, até que chega um ponto que chega aquela gota d'água, não aguento mais isso, Então, a pandemia, ela está sendo uma forma de ser aquela gota d'água. A pessoa, nossa, não aguento mais, já estou estressado de ficar dentro de casa. Então, seria uma forma ela ter essa sensação de liberdade. E também a questão de liberdade já é natural do ser humano. A gente quer se sentir livre, Antes dos 18 anos, não é a hora de tirar a carteira. Aí tira a carteira, eu quero ali aproveitar esse momento que antes eu tinha que ficar dependendo de pai, de mãe. Então isso já é natural do ser humano, que não tem como a gente tirar o trânsito da nossa vida, a gente sempre está em trânsito. Esse comportamento, principalmente do brasileiro, por ele estar sempre ansioso, então isso de alguma forma vai refletir no trânsito. O trânsito não tira da vida dela. É bom a gente entender que a nossa mente, a gente grava certas memórias, principalmente memórias de longo prazo. Principalmente lá quando você é criança, quando você é pequeno, a nossa mente ela é igual uma câmera fotográfica, que ela está registrando, ela está guardando cada lembrança que você esteve ali na sua vida, tanto lembranças boas ou lembranças ruins. Por isso que, às vezes, quando toca uma música, e às vezes por essa música, lá para a primeira vez que você escutou, ela foi algo bom, trouxe uma lembrança agradável porque você estava em família, quando toca essa música, às vezes sertaneja, dá uma sensação gostosa, de você se sentir bem, se sentir seguro. A mesma coisa acontece com os espaços também, Se o próprio espaço ele tiver uma lembrança, por exemplo, um parquinho, ali uma praça, esses lugares têm lembranças boas, principalmente que você está brincando, estava em família. Então acaba guardando nessa memória de longo prazo essa sensação agradável, e isso faz as pessoas quererem estar nesses lugares. Isso é questão da nossa memória de longo prazo. Agora, com relação aos hábitos, a gente tem 3 tipos de hábitos, tanto os hábitos bons, ruins e utilitários. Os hábitos, eles ajudam a gente, por questão de você não ter que ficar pensando para fazer tudo. Imagina se você tivesse que pensar para abrir a porta ou para você até andar. Então isso, no começo, criar um hábito não é fácil. Criar um hábito você vai ter que pensar bastante. Tá? Igual o próprio hábito de dirigir. No começo, ele é bem complexo. Você dirigir é algo tão complexo que você tem que primeiro acelerar, frear, trocar marcha. Isso é complexo. Mas você vai repetindo várias e várias vezes até criar automático. Então o ato de dirigir ele acaba sendo automático, depois você presta atenção no trânsito, o que está acontecendo, mas trocar marcha você acaba não pensando. Imagina uma rodovia que ela foi criada, ela está toda urbanizada, essa rodovia, pista dupla, e você vai criar um hábito novo. O hábito novo é como se tivesse uma floresta.
e você vai criar do zero um hábito. Então imagina, eu vou ter que abrir uma floresta e você já tem ali uma rodovia aberta. Então imagina, como que vai ficar a sua mente, ela vai acabar te burlando. Fala, pô, se eu tenho uma rodovia que eu posso ir por aqui, por que eu vou ter que abrir uma floresta e começar do zero tudo de novo? A nossa mente, ela não quer gastar energia, ela economiza energia. E por economizar energia, ela vai falar, nossa, mas um hábito novo é difícil, é complicado. Então, se a gente pegar agora no momento da pandemia, a gente está tendo que criar muitos hábitos. Por exemplo, o hábito de usar o álcool gel, usar máscara, tomar certos cuidados, acaba até cansando, porque é hábito, né? Tem que criar um hábito. E o hábito também, ele só é criado se realmente a pessoa querer, né? Principalmente hábitos bons, né? Hábitos ruins é mais fácil da gente criar, mas os hábitos bons, realmente a pessoa tem que querer, ela tem que ter força de vontade. Até essa força de vontade, dou um exemplo dela como uma bateria. E essa bateria, ela tem um tempo para você criar o hábito. Tá cansada, né? Ela já tá estressada. O próprio brasileiro, né? Por essa questão do estresse, ele já tá gastando energia, já tá gastando essa força de vontade. Aí fica agora, né? Ah, tem que tomar cuidado porque não posso encostar ali, não posso fazer isso, ter a distância de segurança. Então veja, como que fica essa bateria da força de vontade? E daí eu tenho que tomar restrições. Então isso já cansa a nossa mente. E a nossa mente, ela prefere coisas que já estão pré-estabelecidas, que você já criou um hábito. Então essa questão do hábito, ela é importante pra gente, porque economiza bateria, mas também quando vai criar um hábito, a gente tem essa dificuldade, porque igual eu falei, criou uma rodovia, e você vai ter que abrir um matagal. Trabalhar comportamento impulsivo, né, a própria pessoa ela tem que querer trabalhar esse comportamento. Se ela não querer, é muito difícil a gente conseguir mudar esse comportamento. E ela também, às vezes, tem esse comportamento não é porque ela quer, mas pela própria história de vida que vai acumulando algumas dificuldades, alguns desentendimentos em família ou quando era criança, e de certa forma ela vai repetir, né, no trânsito. A questão do trânsito é um reflexo da sociedade. O que a gente tem que criar de novo no nosso trânsito é o que é o correto, o que é certo. Você fazer o que é certo, você está ajudando você mesmo, salvando a sua vida, salvando a vida de várias pessoas. A faixa de pedestre, para ela ser construída, então ela é gasto dinheiro. Tem que fazer um planejamento, ele vai ter que fazer uma estatística do lugar, se realmente ele precisa. Depois dele montar esse projeto, vai ser encaminhado, analisar o projeto, depois colocar em prática com o setor responsável. Depois a gente tem o próprio material, as pessoas que vão lá pintar. Então se a gente for ver o custo que gastou com isso, é bem dispendioso. Aí essa faixa é feita num ponto específico, né, porque ali ajuda a proteção do próprio pedestre e pro condutor, a ajudar os dois ali nesse ponto. E o pedestre acaba não atravessando na faixa. Quando ele não atravessa na faixa, ele não está valorizando o próprio dinheiro dele. E você não atravessa ali, primeiro, ele está ensinando outras pessoas o que é errado, né, se ele não atravessa na faixa, e também ele não está valorizando o próprio dinheiro que é dele. Então, quando eu atravesso na faixa, eu falo assim: esse dinheiro fui eu que gastei com o meu dinheiro dos impostos e por isso eu vou passar na faixa. Quando você atravessa fora, às vezes quando a gente faz algo errado, a gente fica auto se culpando. A nossa memória de longo prazo, ela vai guardar de certa forma alguns comportamentos que eu venho fazendo no dia a dia. Esse é só um reflexo. A criança, ela aprende através da sua atitude, do seu comportamento, não pela palavra. A mesma coisa acontece se a gente quer fazer um país melhor. É necessário a gente fazer atitudes corretas, né? Não atitudes, às vezes, atrapalhadas, não valorizar certas atitudes que vai salvar vidas. É a sua vida que está ali no trânsito. Então, você fazer correto, você salva a vida de várias pessoas. Pegando nessa questão do bem-estar também, o trânsito, se você trabalha, né, entra 8 horas da manhã e você sai de casa às vezes com 10 minutos de antecedência, veja, você já começa seu dia estressado, já corrido. Por causa disso, você chega lá na empresa atrasado, você chega lá às vezes o trânsito já foi caótico e dependendo do trânsito, às vezes uma árvore caiu ou um poste, você teve que desviar ou teve uma obra, então você perde tempo com isso e chega às vezes atrasado lá no seu trabalho. Então, aí você acaba não falando bom dia para as pessoas,
o seu dia já começa estressante. É bom quando você já for para o seu trabalho, você ir com calma, já vai dar um tempo, né? Sai às vezes 10 minutos antes ou até mais, para você já chegar lá tranquilo, você já chegar ter um dia mais saudável, né? Você iniciar um dia bem. O trânsito é quase um laboratório, né? Que a gente aprende observando o trânsito, o comportamento das pessoas. Hoje as pessoas, quanto mais elas se conhecem, elas sabem quem elas são, começam a realmente raciocinar o que é certo e o que é errado para ajudar a salvar vidas, ela faz a diferença. Então, esse momento atual é de reflexão. O que eu posso fazer de melhor para o trânsito? Eu posso dar uma seta? Criar esse hábito é necessário, né? Ele vai salvar vidas. Isso parte de você, né? Não adianta a gente falar assim, nossa, tem que ter mais fiscalização, tem que ter mais polícia, tem que ter mais guarda. Pode ter 1 milhão de guardas, eles não vão conseguir ficar 24 horas do lado cuidando da pessoa. O trânsito, ele acaba tendo vários outros gastos por questão do comportamento. É um ano que a gente aprendeu muito. É um ano que eu posso falar que ele quase valeu por 5 anos. De tanto aprendizado que a gente teve. Pessoas estão ficando mais em casa, estão prestando mais atenção nos filhos, né? Que antes era a professora que tinha que estar com o filho, agora os pais estão vendo as dificuldades realmente do filho, estão conversando mais com eles, a gente está valorizando mais os profissionais da saúde, vendo o trabalho deles como é importante, assim como várias outras profissões. Então é um ano que ele é muito rico, né, de aprendizado. Então se a gente ficar reclamando desse ano, tem o lado negativo, mas também tem um lado muito positivo. Quando que a gente ia poder trabalhar em casa, que antes era impossível trabalhar em casa. Então veja, isso melhora, né, até com a questão da locomoção. Isso já ajuda ela a buscar se compreender melhor, né? Ela se planejar mais, né? Quais são os sonhos dela, né? O que realmente eu quero fazer para minha vida? O que realmente eu gosto de fazer? Eu gosto realmente do meu trabalho? Eu gosto do que eu faço? Estou fazendo algo com amor? Eu estou dedicando mais tempo para meus filhos, para minha família. Então veja, até os próprios idosos agora estão sendo mais valorizados, que antes não tinha esse valor. Então são muitos pontos importantes que com certeza quando a pandemia passar, a gente vai querer fazer, realmente reunir a família, ter aquele contato, conversar mais com a avó, com o avô. Essas coisas que antes a gente tinha facilmente, mas não dava valor, e agora realmente vai dar valor. Assim como passear no parque, que antes não tinha tanta importância, a gente vivia no shopping, então agora esses lugares com contato com a natureza, você vê, nossa, que gostoso, isso me traz paz, traz tranquilidade. Então é um ano de muito crescimento. E a gente só precisa olhar pelo lado positivo, até para a gente ter uma qualidade de vida melhor, e o que for bom, a gente continuar fazendo. E o que for ruim, ter aprendizados. Se esse meu conhecimento de alguma forma pôde ajudar alguém a viver melhor, a ter novas reflexões, principalmente com o trânsito, todos queremos um trânsito melhor, principalmente aqui no nosso país, na nossa cidade. Se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente tem um trânsito melhor e mais seguro.